Boa tarde, turminha do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, estamos iniciando agora a unidade 4. Nesta unidade, nós vamos tratar basicamente da descolonização africana. Nós vamos verificar que esse processo da descolonização aconteceu basicamente porque, após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias não tinham mais condições econômicas, políticas, para manter a dominação africana, porque começa alguns fatores. Além do fator econômico e político, também começa a acontecer na África um movimento de conscientização dos povos africanos, e por isso surgem vários movimentos de identidade africana. Uma nova geração de africanos começam a denunciar na mídia a violência da colonização. Por conta disso, em 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill apoiam a autodeterminação dos povos na Carta do Atlântico. E aí o movimento começa a ser acelerado. Depois disso, nós vamos ter também um outro movimento que vai ser a Conferência de Bandung. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, neste momento, têm interesse em apoiar os movimentos de independência, tanto da África quanto na Ásia. Por quê? Para a União Soviética, significava diminuir, retirar do sistema capitalista a influência da área e ampliar a influência comunista. Para os Estados Unidos, era justamente o contrário, tentar conter o avanço comunista na região. Em 1955, vai acontecer uma conferência na Indonésia, que vai ser conhecida como a Conferência de Bandung, na qual nações africanas e asiáticas recém-libertas, recém-independentes, pretende não se alinhar nem com a direita nem com a esquerda, tá? Portanto, eles pretendem o quê? Um modelo independente. Por isso, eles propõem a formação do terceiro mundo. Primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, terceiro mundo subdesenvolvido. E, neste momento, vamos também ter a formação do panafricanismo, um movimento de negritude. Este movimento começa na América, tá? Na América, nos Estados Unidos, com afrodescendentes e também nas Antilhas. E esse movimento vai se espalhando pelo mundo e chega à África, vai se fortalecer muito. É o movimento do século XIX, final do século XIX, que vai se fortalecer muito durante o século XX. O processo de independência da África, os primeiros países a se tornarem independentes foram a Nigéria e Gana. No caso da Nigéria, acabou gerando uma guerra civil. No caso de Gana ou Costa do Ouro, conquista a independência em 1957 após anos de negociação. Então, não foi preciso ir à guerra, foi um processo diplomático. No caso norte africano, nós vamos ter alguns movimentos de libertação. O primeiro e o mais conhecido vai ser o movimento do Egito, no qual o general Gamal Abdel Nasser promove a integração cultural e religiosa em prol da independência. Vejam bem qual é a proposta dele: o pan-arabismo. Não se esqueça que o Egito é um país árabe, tá? E esse movimento pela libertação também vai chegar à Argélia. A Argélia vai ser o caso mais grave e mais violento da descolonização do norte da África, porque a França não aceitava a dominância, a independência da Argélia, por motivos econômicos, logicamente, e por isso na região começa a se formar a Frente de Libertação Nacional,
o movimento rebelde. Após 10 anos, a Argélia consegue a sua independência em 1962, após intensa pressão e mobilização política. E aí nós vamos ver que o primeiro-ministro francês vai ser forçado a conceder essa independência. O nome do cara é o mesmo do aeroporto de Paris, que é Charles de Gaulle. No caso das colônias portuguesas, vai ser um caso que começa a partir da Segunda Guerra Mundial. Moçada, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal, que não participou diretamente na guerra, mantém o seu ditador, que é Antônio Oliveira Salazar. Por volta de 1950, mais ou menos, a ditadura portuguesa é muito séria em Portugal. O governo de Salazar não aceita negociar a independência das suas colônias africanas. Em 1960, o processo é cada vez mais acelerado, só que, no caso, Salazar já estava no seu limite, extremamente idoso, e por isso o regime salazarista entra em crise. Quando esse processo entra em crise, o governo será tocado agora por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano não consegue ter o mesmo pulso firme de Salazar e, por isso, começam os primeiros movimentos de descolonização da África. No caso, a primeira vai ser a Guiné Portuguesa, Moçambique e Angola. Esses movimentos vão contar com o apoio dos novos estados africanos. Lembra lá do panafricanismo, tá? E esse movimento vai ser importante porque vai mobilizar a opinião pública internacional. Então, apesar de toda a violência com que Portugal tenta sufocar os movimentos, Angola se torna independente em 1961, Guiné-Bissau, ou Guiné Portuguesa, em 1963 e Moçambique em 64. E em 1968, devido às pressões políticas e também à saúde do ditador, Salazar é afastado e Marcelo Caetano assume o governo. Aí o processo se acelera cada vez mais, porque em Portugal acontece uma revolução que vai ser conhecida como a Revolução dos Cravos. Militares portugueses, que são contrários à manutenção da guerra, tá? Depõem o governo de Marcelo Caetano e aí começam as negociações para a independência das demais colônias portuguesas, que vai ser o caso de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Tomé e Príncipe e Angola. O movimento de Angola começou antes, mas só será concluído em 1975. E a partir de 75, Portugal deixou de ter colônias. Aliás, foi o último país a manter o processo colonial no mundo. Aliás, foi o primeiro e o último, tá? Haja visto isso. No caso da África do Sul, é outro assunto. No caso, a África do Sul era uma colônia que começou lá no século XV. No século XV, nós vimos a dominação portuguesa na área, depois a África do Sul passou para a mão dos holandeses, lembra, com a União Ibérica, e aí a região está sob o domínio holandês desde o século 17. Só que uma coisinha bem interessante aconteceu na região, que é a descoberta de diamantes. Aí realmente despertou a atenção dos ingleses e por conta disso vai acontecer uma guerra entre descendentes de holandeses que estavam estabelecidos na região e ingleses que querem ocupar a região. Essa é a conhecida Guerra dos Boeres.
Em 1910, após vencer os boeres, os ingleses formam um governo britânico na África do Sul, tá? Esse governo vai montar vai fazer uma composição política com descendentes de holandeses e ingleses e passa a impor à população local um regime de segregação racial, tá? O apartheid. Não se esqueça que a África do Sul, negra, tá? Então, apenas 10% da população branca de origem holandesa, seus descendentes, e origem inglesa. Essa população branca resolve submeter e discriminar uma população negra, tá? Para garantir o sucesso da política do apartheid, o governo vai reagir com muita violência contra todos os movimentos de contestação ao racismo, tá? E nesses casos nós vamos ter vários movimentos se formando e um deles vai ser o Congresso Nacional Africano, CNA, que vai acabar sendo colocado na ilegalidade. E todos os seus líderes serão presos e alguns até condenados à morte. No caso de Mandela, que vai ser uma dessas lideranças, vai ser preso e mantido na prisão por mais de 20 anos. Só que, mesmo assim, o movimento não acaba, tá? Apesar das lideranças presas, nós vamos ter uma continuidade desse desejo dos sul-africanos de acabar com essa discriminação hedionda, tá? E aí nós vamos verificar que, após o fim da Guerra Fria, 1989, começa a se estruturar um novo modelo político na região. E aí Frederick Keppel, que é o líder do Partido Nacional, consegue vencer as eleições com a promessa de unificar o país, tá? E realmente ele vai tentar conduzir isso da melhor maneira possível. Na eleição seguinte, os partidos de oposição que já foram colocados fora da ilegalidade voltam ao poder e Nelson Mandela é libertado, tá? E aí nós vamos ver que na eleição seguinte nós vamos ter a participação política de Nelson Mandela, que acaba sendo eleito presidente da República e aí forma um governo misto. É o fim do apartheid, tá? E o início de uma tentativa, né, de mudança radical na África do Sul. Bem, moçada, finalizamos essa unidade. Façam os exercícios da página 461, 465, 468, 69, 470, 71, 72, 473 e 74. E na próxima videoaula, vocês receberão exercícios de fixação da unidade 3 e 4. Beijos, até o próximo bimestre.